continuar aqui as nossas reflexões, o nosso debate, passar a palavra aqui para a Sofia, que é a procuradora, então, do trabalho aqui de São Bernardo do Campo, e vai fazer uma apresentação, né? Acho que é até bom apagar essas luzes aqui da frente. Isso, só essa da frente, senão o pessoal aí, ó, se inspira muito, segunda-feira, várias pessoas. A Sofia vai animar aqui o pessoal aqui, ó. Sofia, com você a palavra. Bom dia a todas e a todos. Para o Ministério Público do Trabalho é uma honra hoje falar com vocês sobre a reforma trabalhista, inclusive para uma plateia de trabalhadores, de sindicato, do Ministério do Trabalho e Emprego, da área jurídica, do Poder Judiciário, enfim, da sociedade como um todo. Quando a gente pensar em reforma trabalhista, pessoal, e o dia seguinte à reforma, a gente está achando que é hoje, não foi hoje não, tá? Quem recebeu por WhatsApp aí algumas sentenças de juízes? Já receberam, né? Tanto aplicando a reforma ipsiliteris, meia-noite 1, né? Ou seja, tem juiz que estava louco para ser o primeiro a fazer história. Eu diria que não uma história progressiva para os direitos dos trabalhadores, mas estava ali fazendo plantão entre sexta e sábado. Pessoal, para o Ministério Público do Trabalho, o colega Davi falou sobre o Poder Judiciário. O Ministério Público do Trabalho, o que pensa dessa reforma trabalhista? Será que é uma reforma trabalhista? Tudo que se reforma é bom? É bom tudo que se reforma? Nem sempre, né? Nem sempre. Quando a gente fala em lei, é óbvio que a gente tem que atualizar a lei. É óbvio. Agora, será que em 6 meses a gente altera 100 artigos da CLT, né? Alterando, portanto, mais de 200 dispositivos, na área processual mais de 38, uma reforma que veio com o lema, é de 1943 a CLT, é da era Vargas. Quem não ouviu isso? Alguém ouviu isso? Será que a CLT desde 1943 é a mesma? Claro que não. Diversas leis estão aí, ela já foi modificada a cerca de 80% dos seus dispositivos. E venham me falar de modernização. E será que ela veio para modernizar as relações de trabalho? O que a gente vê, pessoal, é que é uma proposta, ao invés de combater o descumprimento, as normas de direito do trabalho, ela vem dificultar o acesso à justiça. Ao invés de buscar a prevenção dos acidentes de trabalho, aqui estou com uma categoria que enfrenta isso diariamente, acidentes típicos, doenças ocupacionais e profissionais. Eu sou procuradora aqui em São Bernardo, pego a região inteira do ABC, com mais 3 colegas, está aqui os nossos colegas do Ministério do Trabalho e Emprego, o quanto a gente enfrenta com doenças ocupacionais, acidentes típicos e ainda morte no meio ambiente do trabalho. E ao invés de a gente buscar maiores reflexões sobre esse tema, a gente vai exatamente determinar que a indenização por danos morais coletivos seja pré-fixada e mais, a depender da renda do trabalhador. Vocês já viram isso? O trabalhador que ganha menos vai ter direito a uma indenização por dano moral menor que um trabalhador que ganha mais. Como se o corpo de uma pessoa pobre valesse menos que uma pessoa rica. Ou seja, pessoal, atualmente, da forma como está, é óbvio que a gente vai criticar esses dispositivos. Uma pessoa que recebe um salário mínimo, né, se morrer, a família irá receber mais ou menos, sabe quanto? No máximo, quanto? R$46 mil, segundo a reforma trabalhista. Ou seja, você está incentivando o descumprimento de normas de meio ambiente do trabalho, ao invés de estimular, né, portanto, um meio ambiente de trabalho saudável. Em nenhum momento o projeto garante alguma regra
para a manutenção de empregos. O que mais se falou durante a reforma trabalhista? O objetivo da reforma é garantir empregos, é gerar empregos. Será que a gente vai gerar empregos ou a gente vai gerar empregos de forma mais precarizante? Eu vou mostrar um ponto daqui a pouco para a gente refletir o que as empresas já estão fazendo com a tal da reforma trabalhista. A CLT, portanto, ela é antiga, mas ao longo dos anos ela já foi modificada mais de 85% dos seus dispositivos. É mito, portanto, o excesso de norma trabalhista quebra a empresa. Será que é o excesso de norma trabalhista que quebra a empresa? Ou é a falência, a falta de demanda, a falta de gestão, a burocracia, o risco inerente ao empreendimento, né? A OIT já tem estudos dizendo que redução de direitos trabalhistas em nenhum momento gerou mais empregos. No máximo, como eu estou dizendo, vai gerar mais empregos precarizantes, ou seja, o trabalho terceirizado, o trabalho intermitente, a pejotização, o trabalhador autônomo. E a flexibilização, eles dizem, aumentará a contratação, né? Não há geração de empregos. Foi falado aqui o caso da Espanha, Grécia, México. Nenhuma empresa contrata mais por ser mais barata a mão de obra. Contrata-se o quê? O necessário, né? Pessoal, já tive a possibilidade de fazer discussões em outros países. E o pessoal fica abismado ao saber que as demandas trabalhistas aqui no Brasil se referem ao básico. Ou seja, se você estudar as reclamações trabalhistas, o que o pessoal vai reclamar na Justiça do Trabalho? Vai reclamar, sabe o quê? O meu FGTS, que não foi depositado, as minhas férias, que não foram pagas, o meu 13º, que não foi pago, né? Então, veja, o que a gente precisava de uma reforma é muito mais um processo de fiscalização. O Ministério do Trabalho e Emprego está com 1/3 do que deveria ter, sucateado. Não interessa ao governo fortalecer o Ministério do Trabalho e Emprego, o Poder Judiciário e o Ministério Público do Trabalho. O Poder Judiciário é importante, a Justiça do Trabalho é importante. Claro, foram pagos aos reclamantes mais de 24 bilhões no ano passado. É oriundo de reclamações individuais, né? Então, há uma arrecadação, inclusive, para a União, a Justiça do Trabalho. Claro! Falar que a Justiça do Trabalho não serve para nada, né? Fazer corte de mais de 30% do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, é você legitimar uma situação de não favorecimento e retorno ao trabalhador dos seus direitos, né? Então, mais uma falácia. Agora, quem já viu esse anúncio circulando recentemente? Viram? Vamos olhar já os efeitos aí da reforma trabalhista. Vagas já abertas, Grupo Sá Cavalcante. São 70 vagas para trabalho intermitente, ou seja, com remuneração por hora, nas lojas Bob's, Spoleto, Balada Mix, e aí Shows Oriental, Gourmet, da Grande Vitória. O salário, ó, R$ 4,45 a hora. A jornada vai ser de 5 horas no sábado e no domingo. Dias com mais movimento. Se candidate, venha, você vai ter emprego. Não é isso? E aí depois o governo vai botar aqui, está fazendo, criando emprego e vagas, né? Agora, vamos refletir, pessoal, quanto essa pessoa que vai ser contratada pelo Bob's vai trabalhar 5 horas no sábado e 5 horas no domingo, ela vai ganhar. Fizeram cálculo? Eu sou procuradora, não sou? 44, mais ou menos, por final de semana. Você vai sair de casa, final de semana, né? Você vai sair de casa, o final de semana você vai trabalhar 5 horas e você vai ganhar R$ 44, mais ou menos. E isso é trabalho digno? Ou seja, está prejudicando os que estão lá, porque já tem um trabalho formal. Está transformando os trabalhadores numa situação
de trabalho precarizante. Aí vão dizer o seguinte, mas o trabalho intermitente também vai acrescentar aí, doutora, proporcionais de férias, proporcionais de descanso, proporcionais de FGTS. Vocês sabem como é que vai funcionar o trabalho intermitente? Como é o trabalho intermitente? Porque os aeronautas fizeram greve e deixaram lá a exclusãozinha deles. Não se aplica aos aeronautas. Não sei se vocês lembram daquela grande greve que teve. Aí tá bom, então vamos excluir os aeronautas. Não se aplica aos aeronautas, porque coisa boa não é. É o tipo de trabalho seguinte: 3 dias antes de antecedência eu convoco. Trabalhador, você é meu trabalhador, tá? Tá tudo certo. 3 dias eu convoco. Venha trabalhar no sábado. Você tem um dia útil para me dizer se você quer trabalhar ou não. Aí vai que você diz sim. Se você não for, o que é que acontece? Você não recebe? Você não recebe e ainda paga 50% de multa para o empregador. Bom negócio o trabalho intermitente. Nós estamos agora na estatística de trabalhos, né? Então, veja, pessoal, como tem um quê também de maldade. Uma reforma que não só visa, que tem todo um discurso, que foi aprovado em 6 meses, que tem um discurso de modernização, de trabalho, né, de abarcar, então, a grande classe de desempregados que tem no Brasil, para oferecer isso. Tá? Isso aqui não fui eu que inventei, porque eu poderia ter falado tudo isso que vai acontecer. Isso aí é o que está acontecendo. Mais um retrocesso. Ui, vamos voltar aqui. Vocês ouviram isso aqui também? Foi espalhado em todos os WhatsApps. Pelo menos eu recebi. Isso aqui é um hospital que fica aqui no Ipiranga, em São Paulo. Olha o recadinho que eles fizeram aos colaboradores que trabalham na jornada 12/36. Com o início da vigência da lei, que é a reforma trabalhista, em 11/11, qual altera alguns artigos da CLT, a súmula 447 do TST, que assegura folga em dobro nos feriados trabalhados, perderá a eficácia, passando o artigo 59A da CLT a entrar em vigor. Aí tem o artigo 59A e tem o resumo. Diante disso, a partir de 11 de novembro, o feriado trabalhado será considerado dia normal de trabalho, não dando mais direito à folga ou remuneração em dobro. Isso é moderno? Pergunta o pessoal que está trabalhando a jornada 12/36, que eu tenho diversas investigações contra diversos hospitais aqui da região, já num trabalho extremamente, principalmente em hospital, exaustivo, né? Com pressão dos pacientes, de família, de interna, de todo mundo, e falar que a tua folga, que tu trabalha no feriado, não vai ser mais compensada e muito menos você vai receber em dobro. Trabalhe ao feriado e pronto. Isso é moderno, né? Aí alguém perguntou aqui sobre Ives Gandra. Né? Aqui está um trabalhador rural. Eu entendo que essa reforma trabalhista, eu sou da área da discriminação dentro do Ministério Público do Trabalho. Né? Ela veio para prejudicar não só as pessoas em situação de vulnerabilidade social mais acentuada, mas também as pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência, que a gente vai falar aqui. Está aqui o Flávio, que é da comissão, né, Flávio, de pessoas com deficiência do sindicato. E trabalhadores rurais também, né? Então, veja, ele disse que não é possível dar uma pessoa, sobre a questão da indenização por dano moral e a diferença, ele disse, não é possível dar uma pessoa que recebia um salário mínimo o mesmo tratamento no pagamento por dano moral que dou para quem recebe salário de 50 mil. É como se fulano tivesse ganhado na loteria. Alguém ganhou na loteria? Olha que inversão de valores. Alguém perdeu um membro do corpo, alguém teve uma doença ocupacional. Eu estou acostumada a ouvir, inclusive da classe de vocês metalúrgicos, diversas pessoas indo na procuradoria, dizendo o quanto sofrem com problemas de ombro, de coluna, né, enfim, de joelho, com problemas sérios, até de acidentes de trabalhos típicos, para alguém falar que alguém ganhou na loteria após um acidente de trabalho e, portanto, R$46 mil é ganhar na loteria. Né? E aí depois ele até fala, mas eu não falei isso não. Mas aí acrescentou numa nota dizendo que mesmo assim não vê nenhuma inconstitucionalidade, não discorda daquilo e não discorda dos parâmetros instituídos pela CLT. A frase é do ministro Ives Gandra.
E eu quero deixar bem claro, como o Davi falou, que isso é um posicionamento isolado. Existe a ANAMATRA, o presidente da ANAMATRA, né, que é a Associação dos Magistrados, é plenamente contra a forma como foi discutida a reforma trabalhista e seus principais pontos. Foi feita, inclusive, uma jornada sobre os principais pontos da reforma trabalhista. A grande maioria foi declarada, não é declarada, mas foi reconhecida após discussões pelos magistrados, procuradores de trabalho, auditores fiscais de trabalho, advogados, que os pontos da reforma, muitos são inconstitucionais, são contra as convenções internacionais, não tem sequer legitimidade porque não foi ouvida a categoria. O Ministério Público do Trabalho, em contrapartida, e aí eu botei antes, deixa eu falar aqui, um reflexo do retrocesso, né, já que a gente está voltando tanto direito social em xeque, porque antes, pessoal, há cerca de um ano atrás, a minha coordenadoria, que é uma coordenadoria de discriminação, a gente estava pensando na aplicação da Lei Brasileira de Inclusão, nos avanços constitucionais que a gente poderia fazer dos direitos sociais. Agora a gente está brigando para não retirar tudo que a gente já conquistou. Toda a classe trabalhadora, Ministério Público, Poder Judiciário, está nessa situação, né? A gente está se segurando para não retirar aquilo que a gente já arduamente conquistou. Uma delas é o trabalho escravo, que por meio de uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, eu tenho certeza que os auditores do trabalho aqui nada tem a ver, muito pelo contrário, são contra, muitas vezes, a política que o ministro do Trabalho está fazendo, né? E de desfavor, sinceramente, ao país. Então, a gente pede a revogação, o Ministério do Trabalho já disse que vai substituir. Vocês sabem que a Rosa Weber, a ministra do TST, suspendeu a eficácia da portaria, mas é uma portaria que torna impossível qualquer configuração de trabalho escravo. Eu já fiz inúmeras fiscalizações e forças-tarefas de trabalho escravo. Já vi trabalhador em lona, já vi trabalhador comendo com um animal, já vi trabalhador dormindo com rato, de tudo. Isso é trabalho degradante, isso é trabalho escravo. É óbvio que hoje em dia vai ser muito difícil você encontrar trabalhador mais amarrado com alguém com um revólver na sua cabeça e dizendo que você agora não pode mais trabalhar. E é isso que essa portaria queria, né? Ela foi revogada, estamos esperando a nova portaria. Mas, infelizmente, desse governo não estamos esperando grandes evoluções. E aqui, pessoal, até para vocês saberem, alguma coisa já foi feita em relação à reforma trabalhista. O Ministério Público do Trabalho, ele tem uma assessoria específica à PGR, à Procuradoria-Geral da República, para as questões constitucionais, inclusive para a elaboração de ADIM. Então, por exemplo, um ADIM recentemente no trabalho dos marítimos, sobre o trabalho de pessoas com deficiência, que excluía da cota. A gente ajuizou um ADIM com base numa petição feita pelo próprio Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também elaborou ADIM em face da lei de terceirização. E aí, depois da reforma trabalhista, a gente fez um aditamento para também abarcar as outras regras. Foi ajuizado pelo PGR, o Rodrigo Janot, mas caiu com o Gilmar Mendes. Então, né, sobre esse assunto, talvez a gente não tenha grandes avanços, pelo menos na área constitucional. A questão da assistência judiciária gratuita, que também teve o nosso apoio na elaboração da petição e foi encaminhada pelo PGR, já foi ajuizada, está com o ministro Roberto Barroso, ainda não foi apreciada, o que eu entendo que deveria ser apreciada antes da reforma trabalhista. Como eu disse para vocês sábado, tivemos já decisões diferentes sobre isso, sobre acesso à justiça gratuita e juiz condenando o trabalhador que perdeu causa em R$5.000. Ou seja, inibindo agora trabalhadores até de ajuizar suas reclamações, porque às vezes realmente não vai conseguir provar na justiça, né? Então, o Ministério Público já ajuizou, né, óbvio, com apoio do PGR, a gente não tem legitimidade para ajuizar só, sobre assistência judiciária gratuita, porque, como vocês sabem, ou não sabem, ou sabem, vão saber agora, a reforma trabalhista, isso daí é um dos principais pontos na minha percepção, ela acaba com o sistema do benefício gratuito, da assistência judiciária gratuita. Primeiro porque faz um limite diferenciado e o trabalhador que perder vai ter que pagar honorários advocatícios. No caso de perícia, veja, acho que é o caso de vocês aqui. Quantas vezes vocês não devem pedir perícia de insalubridade e periculosidade, até porque é obrigatório?
Se perder na perícia, sucumbente vai ter que pagar a perícia, mesmo o beneficiário da justiça gratuita. E se não perder a primeira audiência por qualquer motivo, ajuizar outra reclamação, no caso que ela foi arquivada anterior, vai ter que pagar para ajuizar a próxima reclamação trabalhista, pessoal. Ou seja, acaba com o Instituto da Justiça Gratuita em diversos pontos. E isso é gravíssimo, porque impede, inclusive, o trabalhador de pleitear seus direitos na Justiça do Trabalho. Mas o Ministério Público do Trabalho, já com apoio, já ajuizou, esperamos que o ministro Roberto Barroso tenha alguma sensibilidade nessa temática. Os temas de contribuição sindical, aí é só para título exemplificativo para vocês, né? Contrato de trabalho, contribuição sindical, representação sindical, foram ajuizadas por essas confederações centrais que estão aqui, tá? E estão todas com Edson Fachin. O que o MPT pensa, que é o nosso Procurador-Geral do Trabalho? O Ministério Público do Trabalho, desde o início, começou em dezembro, essa onda de reforma que seriam 6 artigos. Vocês sabem disso, né? Seriam 6 artigos modificados que virou 100 artigos e 200 dispositivos. Ele já anunciou, se burlarem direitos sociais, vamos agir, diz Procurador-Geral do Trabalho. A legislação institucionaliza fraudes praticadas contra os trabalhadores, beneficia os maus patrões. Todas as propostas ali estão redigidas para beneficiar o mau empregador, sempre deixando margem para uma precarização das relações de trabalho. O que está se criando são estruturas legais, fórmulas de trabalho que existem há 200 anos atrás, como, por exemplo, a jornada intermitente. Desde que as discussões do Congresso iniciaram, pouquíssimo o Ministério Público foi realmente ouvido. Estamos lá, dia a dia, trabalhando com esse tema. Fizemos 8 notas técnicas sobre os pontos da reforma trabalhista e distribuímos. Pedimos, inclusive, a revogação, para que não seja sancionada. Tivemos em diversos movimentos e audiências, mas o Ministério Público do Trabalho em nenhum momento foi ouvido. A única coisa que não ficou até o final foi a questão da cota de pessoa com deficiência, que iam tirar, de certa forma, e a questão da aprendizagem, que iam tirar também. Foram os únicos 2 pontos que, no final das contas, a gente ainda comemorou que não saiu na reforma trabalhista. Isso também por não só envolvimento do Ministério Público do Trabalho, mas diversas organizações, né, que lutaram para que esse retrocesso também não fosse implementado. Pessoal, dentro do Ministério Público do Trabalho, a gente tem um comitê que estuda as inconstitucionalidades do MPT, da reforma trabalhista, um comitê que estuda as questões de controle de convencionalidade. O que é controle de convencionalidade? É que o Davi falou antes das convenções internacionais, o que é que está sendo agredido também nas convenções internacionais e não só nas constituições, e um comitê de hermenêutica jurídica, ou seja, de interpretação daquelas regras. Além disso, o Ministério Público do Trabalho tem 8 coordenadorias temáticas, porque a gente entende que são 8 coordenadorias prioritárias: trabalho escravo, trabalho infantil, discriminação, liberdade sindical, meio ambiente do trabalho, administração pública, fraudes trabalhistas e portuário e aquaviário. Dessas 8, todas estão elaborando orientações que visam, na aplicação do Procurador do Trabalho, afastar as regras que são inconstitucionais, que vão de encontro às convenções internacionais, e também dando interpretação jurídica conforme, né, aquelas regras, para evitar, obviamente, maiores retrocessos no dia a dia. Um dos pontos que eu gostaria de abarcar aqui, que geralmente as pessoas não falam, né, falam geralmente do negociado e legislado, falam geralmente do trabalho intermitente, falam, enfim, de outras questões que são grandes retrocessos, mas do trabalho da mulher, né? Tem a ver com a minha coordenadoria de discriminação, o trabalho da mulher e o ambiente insalubre. Como era antes da reforma, gestantes e lactantes eram automaticamente afastadas do trabalho em ambiente insalubre, independentemente do grau mínimo, médio ou máximo de insalubridade. Como ficou na reforma, né? Prevê o afastamento automático apenas no caso de insalubridade máxima para as empregadas gestantes. No caso da lactante, sequer na insalubridade máxima.
sendo que, nos demais casos, deverá continuar trabalhando, podendo apenas ser afastadas por um médico da trabalhadora. Agora, veja, se você perguntar para qualquer médico da trabalhadora, pergunta se ele gostou desse artigo, transferiu ao médico de confiança da trabalhadora a responsabilidade, que não tem conhecimento nenhum de meio ambiente do trabalho, que não tem conhecimento nenhum do chão de fábrica, dizer se aquele trabalho é ambiente insalubre e se vai prejudicar o feto ou mesmo a criança, no caso de uma trabalhadora lactante. Além de tudo, a reforma é a técnica, né? Não trabalha com conhecimento jurídico e mesmo com os conhecimentos especializados da área, né? Então, veja, o enunciado da Ana Matra, que teve essa jornada, já disse que, nesse caso desse dispositivo, né, é importante que essa autorização permitindo o trabalho da gestante em ambiente salubre é inconstitucional e inconvencional, porque violadora da dignidade humana, do direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, da proteção integral ao nascituro e à criança e o direito social à saúde. E esse, inclusive, vai ser o posicionamento do Ministério Público do Trabalho proposto a todos os procuradores, conseguindo como orientação. Em relação à pessoa com deficiência, aí, algumas pessoas vão dizer o seguinte, não, mas não se preocupe, não mexeu na cota. Será que não mexeu, pessoal? Nessa onda de terceirização, pejotização, trabalhador autônomo, trabalhador intermitente, será que não vai diminuir a quantidade de trabalhadores vinculados à própria empresa, como trabalhador com vínculo jurídico, e aí, consequentemente, vai influenciar na cota? E mais, já me perguntaram isso. E se eu cumprir minha cota de pessoas com deficiência, só contratando trabalhadores intermitentes? O que é que você acha, Flávio? Boa, né? Só você vai... Então, pronto, eu boto ele como trabalhador intermitente, eu chamo uma vez perdida, não precisa estar na minha fábrica, não vai precisar estar lá. É trabalhador, porque está lá dizendo na CLT que é trabalhador. Contra isso, em relação a isso, se as empresas já se manifestarem sobre esse ponto, também o Ministério Público do Trabalho vai considerar, né, e aí vai não só inconstitucional, mas também num controle de convencionalidade, mas, de certa forma, entre aqueles artigos que falam da possibilidade de diminuição de direitos e que não poderia ser nem objeto de negociação, está ali a discriminação da pessoa com deficiência, e ali esse artigo a gente também vai se apegar da CLT. Então, vejam que são diversos retrocessos. Já apareceu uns 5 minutos aqui, tá? Vou falar só sobre alguns outros pontos. Porque se deixar, eu já até falei para o pessoal, porque eu trouxe todos os pontos de inconstitucionalidade e inconvencionalidade para a gente discutir. Mas, obviamente, eu botei numa ordem aqui de importância. Restrição do acesso à justiça, o que eu falei para vocês, pessoal. Olha só como ficou a regra, como eu falei para vocês. Antes, quem era beneficiário da justiça gratuita, até 2 salários mínimos, ou apresentação de declaração de que não possui condições de suportar os custos do processo. Na nova redação, o salário igual ou inferior a 40% do teto da Previdência, que dá 2.200 e pouco, e comprovar ainda a insuficiência de recurso. Mesmo o beneficiário da justiça gratuita vai ter que pagar honorários periciais, honorários advocatícios, custos processuais para ajuizar nova demanda de arquivamento. Como eu falei para vocês, o PGR está discutindo esse tema. O trabalho intermitente, que eu já comentei para vocês, o quanto prejudicial é ao trabalhador, inclusive com a possibilidade do próprio trabalhador pagar multa, né, se não comparecer. A prevalência sobre o negociado, sobre o legislado, e sem qualquer, veja, vocês não vão conseguir ler, né? Mas deixa bem claro, olha a maldade, né? No exame da convenção coletiva ou acordo coletivo, a Justiça do Trabalho deverá ter intervenção mínima, ou seja, ainda determina e traz uma interferência no Poder Judiciário. E aqui, a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas, isso aí serve muito para as negociações coletivas de vocês, em convenção coletiva ou acordo coletivo do trabalho, não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Porque o que eles estão fazendo? Eles estão pegando o que atualmente a gente faz, porque quantas ações a gente ajuiza
de anulatória de convenção coletiva ou acordo coletivo por cláusulas que a gente entende que são contra, né, os direitos sociais dos trabalhadores, ou mesmo ações civis públicas que a gente incidentalmente pede a declaração dessa inconstitucionalidade ou mesmo inadequação à norma jurídica. Eles pegaram isso e já colocaram na legislação para dizer, ó, não adianta botar contrapartida, independente de contrapartida ou não, isso aqui é a regra. A convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei, independentemente se for para retirar direitos. Essa é a questão, pessoal. A nossa regra do direito do trabalho sempre foi um princípio da proteção do trabalhador e da progressão dos direitos sociais, e nunca o retrocesso. Inclusive, a gente considera que é cláusula pétrea. Não retroagir, não voltar a antigamente. O direito do trabalho ele surgiu para minimizar a relação de capital e trabalho. Não foi para garantir uma grande evolução do trabalhador, foi para minimizar, porque a gente sabe muito bem que o trabalhador está numa situação de vulnerabilidade em relação ao empregador, de hipossuficiência. O direito do trabalho ele serve para isso, porque a gente sabe que trabalhador e empregador não têm poder de negociação igual. E se a gente bota o sindicato agora como um negociador, inclusive que pode tirar direitos, e a gente não fortalece esse sindicato, muito pelo contrário, a gente destrói esse sindicato, a gente está dando um aval e liberando o mau empregador para fazer o que quiser. E mais, impedindo esse trabalhador que tem o acesso à justiça. Vocês sabem que terminou agora a homologação. Vocês sabiam disso, não sabiam? Ou seja, sempre teve a regra de, depois de um ano de trabalho, se eu precisar demitir um trabalhador, eu tenho que homologar no Ministério do Trabalho e Emprego ou no sindicato. É ou não é aqui vocês? Quantas homologações vocês devem fazer? E isso é um parâmetro inicial para inibir, inclusive, uma reclamação trabalhista. Porque eu, como procuradora do trabalho, numa situação que não tinha Ministério do Trabalho e Emprego e não tinha sindicato, já fiz homologação. Naquela oportunidade eu disse, não vou homologar de jeito nenhum. Está faltando o aso demissional, está faltando esse direito, está faltando aquele. Eu inibi uma situação irregular e, eventualmente, impedi o ajuizamento de uma reclamação trabalhista. Agora, se quer esse controle inicial por sindicatos e pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será feito. É o pacote realmente de retirada de direitos sociais. Portanto, como eu já botei aqui, o único propósito é permitir a exclusão de direitos trabalhistas pela via negocial. Prevalência do negociado. Aqui está, o trabalhador vai poder negociar com o empregador, mais ou menos nessa linha aqui de raciocínio dessa imagem. Terceirização irrestrita, já acho que nem precisa aqui falar para vocês o quanto a terceirização, nós do Ministério Público do Trabalho o tempo todo estamos brigando por terceirização e mais, não vamos considerar a terceirização que tem a subordinação como algo lícito, independentemente da legislação. Por quê? Porque o artigo 2º e o artigo 3º da CLT não foram revogados, que são os artigos que dispõem sobre quem é empregado e quem é empresa. Se eles não foram revogados, os requisitos da relação de emprego também não foram, que são, além de outros, a subordinação. Portanto, o nosso posicionamento está como terceirizado? Tá, beleza. Está fazendo a prestação de serviço? Tá. Tem subordinação? Tem. Então, é terceirização ilícita. Esse, inclusive, é a orientação da nossa Coordenadoria de Combate às Fraudes. Pejotização, vocês viram, eu só vou falar sobre isso, tá? Porque já acabou meu tempo. A contratação do autônomo, olha só que absurdo. A contratação do trabalhador autônomo, cumprido por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. Vocês viram? Então, eu posso contratar um trabalhador autônomo, inclusive um PJ, que é uma das nossas maiores brigas. Quantas vezes o Ministério do Trabalho e Emprego já foi fazer uma análise de vínculos de PJs para saber se estava tendo irregularidade ou não, Então, veja, terceirização irrestrita, mas autônomo com exclusividade é uma institucionalização da fraude denominada pejotização. É exclusão dos trabalhadores de todo o sistema de proteção trabalhista. E pessoal, aí também está o grande problema da reforma trabalhista. É um instrumento de sonegação fiscal e contribuições sociais.
Vocês viram que, inclusive, mudou a questão das remunerações. O que vai ser considerado como salário e o que vai ser considerado como verba indenizatória. Isso é diminuição de arrecadação para o país. Se você transforma as pessoas também em autônomos, você está diminuindo o quê? A diminuição de arrecadação para o país. De investimento, inclusive, de FGTS, que pode ser utilizado para diversos programas sociais. Se você está transformando as pessoas em trabalho intermitente, você está diminuindo o consumo. Se você diminuir o consumo, você está diminuindo a economia e você está aumentando a miséria. É uma lógica, eu não sou economista, mas é fácil pensar nesse raciocínio. Então, lógico, se vocês um dia me convidarem para fazer uma grande explanação sobre todos os pontos da reforma trabalhista, eu venho, até para não prejudicar os outros palestrantes. Mas o que eu quero dizer para vocês é, reforma está aí, a lei está aí, o objetivo realmente ideal, no plano ideal, é revogação, mas que vocês saibam que dentro do Ministério Público do Trabalho há uma resistência enorme à aplicação dessa norma, há já um Procurador-Geral do Trabalho responsável com os assuntos de direitos sociais dos trabalhadores, e, se depender da gente, do Ministério Público do Trabalho, os pontos que são inconstitucionais e retrocessos sociais não serão aplicados, não vingarão na sociedade. E aí a gente quer o apoio do sindicato, do Poder Judiciário, da sociedade, enfim, de todos, para a gente combater esse momento de retrocesso, que infelizmente estamos assolados no nosso país. Eu quero agradecer a oportunidade de falar a todos vocês e, enfim, no final, se der tempo, eu me coloco à disposição para qualquer pergunta. Obrigada.